Queridos, a paz do Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Somos gratos a Deus pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui no Ministério Aliança com Deus Internacional. Nosso irmão, amigo, Bispo Augusto Sabarreto nos tem concedido essa oportunidade. Eu sou muito grato a Deus mesmo, de todo o coração. A todos os irmãos que estão aqui, têm nos recebido no amor, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero aqui desde já expressar minha alegria pela participação aí do nosso querido irmão Lázaro e toda a sua banda, irmão Vange. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Sou muito grato a Deus também pela vida do nosso pastor Aécio Ferreira. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, pela vida da minha mãe, irmã Cristina, que está ali. E eu creio que essa noite é sim uma noite marcada por Deus. Deus, Ele já começou a fazer coisas grandes aqui, e eu sei que tem muito mais de Deus para você que veio disposto a receber tudo que Ele tem a liberar na sua vida essa noite. Quem crer nessa palavra, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, sem perca de tempo, eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1 e o verso de número 8. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8. A presença de Deus já está aqui neste lugar. Você que sente essa presença tão maravilhosa é livre para abrir a sua boca e dar a Deus honras e glórias que a Ele é devida. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Por gentileza, põe a mão no seu coração em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome nesta noite, porque a tua presença ela é real e notória em nosso meio. Pai, o Senhor aqui tem liberdade. Nós queremos pedir, continua com a tua presença enchendo este lugar. Deus, pessoas que chegaram aqui talvez cabisbaixas, tristes, desanimadas, mas que hoje sairão daqui com as suas cabeças erguidas, cantando louvores ao teu nome, porque creio que o Senhor preparou algo especial para nós nessa noite. Fica à vontade para falar conosco através da tua palavra e ministrar em nossas vidas aquilo que o Senhor já tem falado conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. E todos digam amém. Bendito e glorificado seja o nome do nosso Deus. Queridos, nós acabamos de ler um versículo dito pelo profeta Daniel, algo em que ele já havia determinado no seu coração desde jovem. E quando ele e mais outros jovens sábios foram levados cativos, a Bíblia diz que Daniel ele já tinha colocado um desejo no seu coração. Ele já tinha tomado uma decisão, e a decisão de Daniel foi exatamente não se contaminar com os manjares e nem com o vinho que o rei bebia. Daniel ele decidiu ainda jovem consagrar, separar a sua vida para Deus. E eu aprendo algo muito importante, queridos. Daniel muito jovem, mas teve uma atitude de coragem, teve uma atitude de determinação, de alguém que teme ou que temia e que confiava no Senhor Deus. E eu aprendo que homens como Daniel têm de Deus a proteção para a sua vida. Ainda que venham adversidades e problemas,
o Senhor não vai deixá-lo só de forma alguma. E é por isso que quando eu leio a história do profeta Daniel e vejo tantos livramentos dados por Deus para a vida dele, eu entendo que tudo isso aconteceu porque Daniel tomou uma decisão na sua vida. E eu quero essa noite, em nome de Jesus, pregar subordinado ao tema decidindo a vida. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele ou para ela: essa noite é uma noite de decisões. Diga para ele ou para ela: decisões certas para a glória de Deus. Alguém toma posse dessa palavra e pode levantar a sua mão e exaltar o nome do Senhor, que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Pois bem, quando eu falo acerca de decisão, eu começo a entender que a nossa vida ela está baseada em dois tipos de decisões: decisões certas e decisões erradas. A nossa vida ela se baseia aí. A decisão que você toma, ou ela dá certo, ou ela dá errado. Talvez até hoje algumas decisões que você vinha tomando não deu certo, mas eu quero profetizar que essa noite é uma noite de decisões certas à tua vida, para a glória de Deus. E baseado nisso, o Espírito de Deus ministrou algumas coisas muito fortes ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Eu quero falar sobre quando e por que decisões dão erradas. E eu quero que você guarde no seu coração essa palavra em nome de Jesus. Decisões dão erradas, queridos, quando nós tomamos decisões baseado na vontade própria. Às vezes nós queremos do nosso jeito, queremos às vezes na nossa hora, no nosso tempo, no nosso dia. Mas eu aprendo que o que vai prevalecer não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus que está nos céus. Em segundo lugar, quando e por que decisões dão erradas? Decisões dão erradas quando nós tomamos decisões baseado no sentimento, seja ele um sentimento de alegria ou de tristeza. Talvez, com certeza, já aconteceu com várias pessoas aqui. Você tomar uma decisão baseado num sentimento, seja ele de tristeza ou de alegria, e depois você se arrepender e chegar e dizer assim: o porquê eu fiz isso? Por que decidi assim? Pois bem, isso é uma decisão errada, baseado no sentimento. Em terceiro lugar, quando e por que decisões dão erradas? Decisões dão erradas quando eu tomo decisão com irresponsabilidade. O que é tomar decisão com irresponsabilidade, Rodrigo? Eu digo para você, é tomar decisão sem saber se está prejudicando alguém, sem saber se está prejudicando o seu pastor, a sua igreja, a sua família, o seu vizinho. E isso é uma decisão errada. Quarto e último lugar, decisões dão erradas quando nós tomamos decisões baseado no medo. A Bíblia já é muito clara quando diz que os tímidos, os covardes, os medrosos, eles ficarão de fora. Portanto, é um conselho que eu te dou: se a tua decisão é com base no medo, não tome decisões assim. Aprenda que Deus está contigo, e se Deus está contigo, você não tem o que temer. Em todas as coisas, já disse o apóstolo Paulo, em todas as lutas, provações, em todas as adversidades, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A vitória já é tua para a glória de Deus. A vitória já é tua para a glória de Deus. A vitória já é tua para a glória de Deus. Decisões erradas, isso aqui são só algumas coisas, alguns tópicos para que fique claro para você. Mas escute bem, quando e por que decisões dão certas, Rodrigo? Olhe para o seu irmão e profetize na vida dele novamente: decisões certas para a sua vida em nome de Jesus. Profetize isso. Diga: decisões certas para a sua vida em nome de Jesus. Dobre a sua atenção, por favor. Quando e por que decisões dão certas? Decisões dão certas quando nos baseamos em analisar a decisão a ser tomada. É uma das maiores faculdades que Deus deu para o homem. Eu sempre prego sobre isso: é a inteligência. Você é inteligente, meu irmão, capaz de parar e analisar a decisão antes dela ser tomada. Em segundo lugar, quando e por que decisões dão certas? Decisões dão certas quando nós nos baseamos na vontade de Deus. Portanto, não é a minha, não é a tua, não é a nossa vontade,
mas é a vontade de Deus que está no céu. Esta sim é a vontade que vai prevalecer. Você concorda comigo? Diga amém. Em terceiro lugar, quando e por que decisões não certas? Decisões não certas quando nós tomamos decisões baseado na firmeza. Quarto e último lugar, decisões não certas quando nós tomamos decisões baseado na atitude. Eu vou segurar esses dois tópicos e falar deles de uma vez só: firmeza e atitude. Quando eu li acerca disso, o Espírito de Deus me fez lembrar um homem chamado Neemias. A história diz, e é muito clara, que ele era apenas um copeiro do rei, apenas um servo, e ele tomou uma decisão, sabendo ele que Jerusalém havia sido destruída, os muros derribados, as portas queimadas a fogo. Diz a Bíblia que Neemias, ele se levantou com um projeto em seu coração, de reconstruir os muros de Jerusalém, de reedificar as portas que já tinham sido queimadas. E quando Neemias, ele se levantou, colocou diante de Deus esse grande projeto, e começou a trabalhar em cima desse projeto. A história é muito clara, querido, e se você ler a partir do capítulo 1 do livro de Neemias, você vai ver que foram muitos e não poucos os que se levantaram e chegaram para Neemias dizendo assim: Neemias, é melhor você parar aí, é melhor você desistir, o projeto é grande demais, você não tem capacidade, você não tem como continuar, concretizar, terminar esse projeto, não dá para você. Ei, querido, escute bem, quando Deus está contigo, o projeto pode ser ele qual for, o tamanho pode ser o qual for, Deus com certeza vai garantir vitória para a sua vida, para a glória do seu nome. A Bíblia diz que quando Neemias, ele se levantou e continuou o projeto, algumas pessoas murmuravam, alguns reclamavam, e alguns diziam: para, desista, não precisa você continuar, porque não vai dar certo, você é apenas um copeiro, você é apenas um servo, você não tem condição, você tem pouco mais de 40 homens para lhe ajudar, e o projeto é grande demais. Sabe o que eu vejo? Firmeza e atitude na decisão de Neemias. A Bíblia diz que ele não deu ouvidos àquilo que estavam falando, ele não parou para ouvir, enquanto mandavam recados para ele, e diziam assim: olha, é melhor você parar, ele devolvia o recado e dizia assim: eu não posso parar, eu não posso dar ouvido a nada disso, porque eu estou realizando uma grande obra para o meu Deus. Eu não vou desistir, eu não vou recuar, eu não vou parar, porque eu tomei uma decisão. Eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus. Talvez você projetou algo diante de Deus, e você não é proibido de sonhar. Se você tem sonhado, continue sonhando, e sonhe muito alto, porque o Deus que você serve, Ele não é Deus de coisas velhas, de coisas pequenas, Ele é um Deus de coisas novas, Ele é um Deus de coisas grandes. E eu profetizo na tua vida essa noite, e digo: todos os teus projetos, todos os teus sonhos, hoje recebe um decreto da parte de Deus, e o decreto de Deus para a tua vida é este: a vitória está garantida, o teu projeto está concretizado. Só quem crê, levanta a mão, abre a tua boca e adore ao Senhor. Firmeza e atitude. Pouco mais de 52 dias, todo o projeto de Neemias estava concretizado. Os inimigos agora se levantaram e disseram assim: vamos congregar juntos, vamos estar juntos, porque viram o projeto de Neemias concretizado. Escute bem, todos os teus inimigos e todos que têm torcido para ver a tua derrota, a minha derrota, tome posse dessa palavra, porque é profética para a tua vida em nome de Jesus. Um dia eles terão que ver o milagre de Deus, o teu projeto concretizado, o teu sonho realizado. Vão ter que olhar e dizer: verdadeiramente Deus é Deus na vida dele, na vida dela, na vida dele, na vida dela, porque é para a glória de Deus. E quando o Espírito de Deus ministrava acerca
Essas duas decisões. Eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, encontrei em 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 ao verso 22, um homem chamado Saul, rei de Israel, que tomou uma decisão muito errada, e por tomar uma decisão errada, não chegou ao objetivo final, e o projeto de Deus não foi concretizado na sua vida. A história diz que Saul recebeu uma ordem de Deus pelo profeta Samuel, e no capítulo 15 de 1 Samuel, a Bíblia diz que o Senhor, falando a Samuel, disse assim: vai, diga agora a Saul, que ele se levante, porque eu me recordo de todo o mal que Amaleque fez contra Israel. Vai lá, destrói a todos os amalequitas, não poupe nada de animais, de pessoas, nada nem ninguém. A história diz que Saul se levantou e foi com o objetivo de destruir, mas chegando lá, ele poupou a vida do rei Agag, poupou também o melhor dos carneiros, das vacas, das ovelhas, e ele disse: isso aqui é para o Senhor. Mas a ordem foi: destrua tudo, e ele desobedeceu uma ordem de Deus. E quando Saul volta, achando ele que fez a coisa certa, ei querido, o que Deus falar para você, o que Deus disser, faça do jeito que Deus tem falado, que Deus tem dito, nem a mais, nem a menos. Obedeça a voz do Senhor teu Deus. Quando Saul voltou, achando ele que estava tudo muito bem, Deus já havia fala ao profeta Samuel e dito: arrependo-me de ter posto Saul como rei de Israel. E quando ele se levantou e voltou e chegou diante do profeta Samuel, Samuel olha para ele e diz assim: o que você fez? Qual foi a ordem que você recebeu? Porventura Deus não te colocou como cabeça dessa nação? Ah, mas foi o povo que quis poupar. E novamente Samuel pergunta: porventura você não é o cabeça? Não foi você que Deus chamou para ser rei? E Samuel ele diz: não, eu só poupei o melhor das ovelhas, das vacas. E há uma palavra, querido, há um versículo muito conhecido, talvez de alguns de vocês, no versículo 22, Samuel ele diz assim: ó, melhor é obedecer do que sacrificar. Samuel estava dizendo: Deus não quer nada disso. Deus não tem prazer em que se faça tanto sacrifício e deixe de obedecer a sua voz. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele: obedeça a voz do Senhor, obedeça a voz de Deus. Em segundo lugar, segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 26, versículo 3, a Bíblia diz que todo o povo tomou Uzias como rei de Judá. E era Uzias a idade de 16 anos quando começou a reinar. E diz a Bíblia que durante 55 anos Uzias reinou em Jerusalém. Mas Uzias ele começou o seu reinado ainda jovem e teve um grande sucesso, porque Deus começou a lhe dar oportunidades. E assim como Deus deu tantas oportunidades para Uzias, eu profetizo para as nossas vidas nessa noite aqui, que também é uma noite de oportunidades. Deus ele vai te dar oportunidades, Deus ele vai nos dar oportunidades, e se você aproveitar as oportunidades que Deus der, hoje eu profetizo e creio, a tua história de vida pode ser mudada, transformada para a glória e para louvor do nome santo do meu Deus. A Bíblia diz que Uzias ele continuou o seu reinado com muitas vitórias, muitas conquistas, pois muitos inimigos se levantaram, mas nenhum deles prevaleceram contra a vida de Uzias, pois Deus estava com ele. Até chegar o dia em que Uzias exaltou seu coração. E no versículo 16 do mesmo capítulo 26 do segundo livro das Crônicas, a Bíblia diz que Uzias